O período de estudos é um período onde tudo muda, especialmente quando a gente pensa no período universitário. Um aluno ele chega aqui como um jovem sonhador e depois de 4, 5 anos ele sai como um adulto responsável. Às vezes ele chega sozinho, muitos saem casados. E quando se fala de carreira, ele chega com uma expectativa e sai daqui como um profissional. E espiritualmente, como ele chega e como ele sai? Essa tem sido a preocupação da pastoral aqui do NASP. Nós temos pensado formas de ajudar o aluno a se desenvolver espiritualmente, de forma intencional, para ao longo do seu ciclo de estudos, seu ciclo de NASP, ele sair daqui formado, não apenas academicamente falando, mas espiritualmente falando também. Mas a grande pergunta é como que a gente pode provocar de maneira intencional o desenvolvimento espiritual? E entre tantas possibilidades, parece que tem uma palavra de Jesus, uma frase de Cristo, que nos resume muito bem a ideia. Em Atos capítulo 1, verso 8, Jesus diz: "Vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo. Então serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra." Eu gosto muito desse texto porque aqui Jesus coloca ênfases primordiais. Primeiro, ele dá a essência do nosso chamado. Ser seguidor de Cristo significa ser uma testemunha. Alguém que viveu algo com Jesus e agora simplesmente compartilha essa experiência com quem está do lado. Mas nesse texto a gente tem também uma progressão de como esse testemunho ele vai acontecer. Tudo começa recebendo o poder do Espírito Santo, um encontro com Deus. É só depois que você tem a capacidade de começar a testemunhar em fases geográficas diferentes. E é inspirado nesse texto que nós desenvolvemos aqui na Pastoral do NASP o projeto Formando Testemunhas. Nada mais é do que uma sequência de fases onde nós reunimos todas as atividades e iniciativas espirituais do campo para que um aluno possa começar num lugar, mas depois do seu período de NASP sair daqui formado como uma testemunha de Cristo. Bom, tudo começa com a etapa poder. Essa é a etapa onde a pessoa tem um encontro com Jesus, ela recebe o Espírito e a presença de Deus na sua vida. E para isso a gente realiza programações, cultos, encontros, grupos, tudo para poder despertar o interesse nela. Depois disso, ela é convidada à experiência do serviço. E esse é um ponto fundamental desse desenvolvimento que a gente está propondo. Na etapa Jerusalém, ele vai servir aonde ele está, na sua cidade, que no caso é esse campus. Aqui no NASP, entre os seus amigos, com seus colegas, ele passa a fazer a diferença. Interessante que muitas vezes, Jerusalém e Poder, a gente está falando das mesmas atividades. Só que no Poder ele recebe, e no Jerusalém ele vai levantar, fazer, contribuir, servir. Depois disso vem a etapa Judéia, que é quando ele sai então da sua zona de conforto, fura a bolha e começa a servir em outros lugares, no entorno. E nós temos alguns projetos então linkados aos projetos de extensão universitária da faculdade para que ele possa servir ao redor, principalmente projetos sociais de apoio a pessoas em necessidade, pessoas que precisam de carinho, de atenção de tantas formas, e a gente vai poder ajudar ali através da etapa Judéia. Mas ainda é possível ir mais longe. Samaria é a descoberta de uma outra cultura, é uma imersão missionária. E nós temos cada vez mais crescido no processo das mission trips, que são viagens missionárias, uma imersão missionária de 15 a 20 dias em diferentes lugares do Brasil e até mesmo do mundo como um todo. Até finalmente o aluno tomar a decisão de chegar até os confins da terra, onde ele é enviado como um voluntário do SVA para poder ser missionário, para servir pelo mundo levando a mensagem do Evangelho a todos nesta geração. Um outro aspecto fundamental desse processo é a autonomia, porque a gente não pode dizer exatamente até onde alguém deve ir ou onde ela começa. O Espírito Santo trabalha de maneiras que a gente nem sempre tem o controle. Por isso, nesse processo, nesse projeto, o aluno ele escolhe qual é o seu ponto de início e aonde ele quer chegar. Nós instigamos ele a 3 objetivos do qual ele pode tomar decisão. A primeira possibilidade é que ele decida, ao longo do seu período de UNASP, conhecer mais de Deus a ponto de tomar uma decisão de vida, onde ele vai ter a sua fé, não a fé dos seus pais ou a fé dos amigos, mas a própria fé. E se assim ele quiser, a etapa poder vai dar todas as ferramentas para ele poder sair daqui com uma decisão convicta de fé. Mas se ele quer voltar para casa e se tornar um líder da sua igreja, ele vai poder pegar todas as ferramentas que ele aprendeu aqui no NASP e poder servir lá na sua igreja local. Bom, para esses, o conselho é que eles avancem até a fase de Jerusalém ou Judéia, que vai prepará-los para serem a próxima geração de líderes da nossa igreja. Mas nós temos cada vez mais visto pessoas que são apaixonadas pela missão e sentem no coração a vocação de serem missionários de carreira, inclusive. Para esses, o incentivo é que avancem até a fase Samaria e confins da terra.
Cada um escolhe conforme o chamado e os dons que Deus coloca no coração. Agora, o detalhe mais bonito de tudo isso é que, para poder tornar isso cada vez mais lúdico, nós temos duas medidas. A primeira é o lançamento de um aplicativo que foi feito nesse último semestre de 2024, onde o aluno vai ter na sua mão uma trilha intencional com todas as atividades que ele vai poder desenvolver, onde ele vai poder observar se ele está crescendo espiritualmente, se ele está desenvolvendo, se ele está parado ou até mesmo se ele deixou tudo de lado. De maneira muito lúdica, ele pode verificar, acompanhar e até mesmo se cobrar do seu desenvolvimento espiritual. E mais do que isso, ele sabe exatamente o que ele tem que fazer para chegar onde é o seu objetivo final. Mas a segunda medida, que também vai muito especial no coração, é que desde 2023 nós temos um processo de formatura espiritual. No período das formaturas, em dezembro, a conclusão, a formatura de graduação mesmo da faculdade, o aluno ele recebe então a oportunidade de ganhar uma medalha especial, uma condecoração, que simboliza qual é a fase que ele está saindo daqui. Dessa maneira, a gente começa a ensinar para as próximas gerações que o NASP forma profissionais, mas também missionários, na sua diversidade de ações. O aluno vai sair daqui como um missionário Jerusalém, Judéia, um missionário Samaria, um missionário Confins da Terra, a depender das escolhas que ele fez e das atividades que ele cumpriu. Mas ele sai daqui com 2 diplomas, para que ele vá para o campo, para que ele vá para o mercado de trabalho, para que ele volte para a sua vida normal, vamos dizer assim, com essas 2 formações. Ele precisa entender que ele é um profissional, mas ele é um missionário também. E é dessa forma que a gente espera formar uma nova geração de líderes e de missionários, para quem sabe, nessa geração ainda, Jesus voltar e nós possamos então deixar de testemunhar para os outros, mas viver diretamente com o Cristo que nós amamos.